Como fazer um contrato de locação de imóveis? Hoje vamos aprender a estruturar um contrato de locação de imóveis, o que é importante dentro dele, quais informações não podem faltar e, além de tudo, além de eu te ensinar como desenvolver esse documento, eu vou deixar para você no fim da aula o modelo gratuito para que você possa fazer o download e editar aí no seu computador conforme a sua necessidade. Eu sou Thiago Giordani, eu sou corretor de imóveis, aqui é o canal MobBR e este canal ele tem a missão de fazer aulas gratuitas para corretores de imóveis iniciantes ou para pessoas que estão se tornando corretores de imóveis, que estão fazendo o curso de TTI. Mas se porventura você caiu aqui de paraquedas, está apenas precisando de um contrato de locação de imóvel, fica comigo que eu vou te ensinar e te entregar no fim da aula a usar este modelo aqui, beleza? E lembrando que temos outros modelos aqui disponíveis no nosso canal, como por exemplo o contrato de venda de imóvel, o contrato de intermediação de imóvel entre o corretor e o cliente, bem como também a ficha de visita, de locação, planilha para poder fazer média de preços de imóveis, tudo isso disponível em outros vídeos anteriores e junto deles os links para download gratuito de todos os modelos. Então você vai ficando aqui comigo hoje a aula contrato de locação de imóvel. Quem já fez outras aulas comigo sabe muito bem que eu apresento aqui em PDF, porque senão trava o vídeo, mas o modelo que eu deixo para você é editável. O primeiro ponto que é importante, que são esses itens em amarelo, tem que ser dado uma atenção especial a eles aí, tem que editar eles, não pode deixar da forma que está aqui esses itens. Todo o contrato deve ser ajustado para a sua necessidade, mas esses em amarelo aqui é muito importante você não esquecer de personalizar conforme aí a sua necessidade. Todo contrato começa com as qualificações, as pessoas envolvidas dentro desse contrato. Então a gente tem aqui o locador e o locatário. Eu fiz numa versão que você consegue tanto editar ela aí no Word, mas porventura se você precisar apenas de imprimir e preencher à mão, será possível também através aqui deste modelo. O ponto que é importante nesse primeiro bloco aqui é o seguinte: o locatário, se houver mais de um, por exemplo, o contrato está no nome da esposa e do marido, né? Então são duas pessoas aí. Aí você vai repetir esse bloco aqui, ó, de locatário e colocar os dados logo abaixo. A cláusula seguinte é onde a gente tem a caracterização do imóvel, que indica qual é o imóvel. Vamos colocar aqui o endereço, a cidade, o estado, o CEP, tudo completinho. Então, nesse ponto aqui, a gente está especificando qual é o imóvel que está sendo locado neste contrato. Tá? A cláusula 2 é com respeito à destinação, e isso é muito importante também. Você alugar um imóvel para os fins comerciais e depois ele se torna residencial, ou para fins residenciais e depois ele se torna comercial, pode te gerar algum transtorno. Então você tem que especificar isso desde o início na locação. Além do que também, em geral, imóveis comerciais têm um valor um pouco maior, visto que a pessoa apura lucro com aquele imóvel. Então você vai especificar aqui se ele é residencial, se é comercial e qual ramo de atividade. Porque também, se for comercial, você não pode sair colocando qualquer ramo naquele imóvel. Às vezes, como a gente já viu aqui em aulas anteriores, o plano diretor não permite certo tipo de atividades dentro daquela região. Então, se você alugar o seu imóvel para uma atividade que não é permitida dentro do plano diretor para aquela região, você e o seu inquilino vão ter problemas, tá? Outra coisa também, se a pessoa mudar de destinação, ela tem que trocar uma ideia com o locador e obter autorização dele expressa. Alugou o imóvel, por exemplo, para ser açougue, aí daqui a pouco ele vira oficina mecânica, não pode, tem que conversar antes com o locador. Com relação ao estado de conservação do imóvel, em geral, a gente prepara o imóvel para poder ser alugado, então ele é limpo, por exemplo, o quintal é limpo, é dada manutenção no imóvel, são consertadas tomadas, chuveiro, água, vidros quebrados, é pintada a parede. O ideal é entregar ele novo, né, em estado de novo, bem conservado. Essa é a ideia. Porém, se você não está entregando nessas condições e o cliente aceitou, você deve ajustar esse texto aqui colocando as condições reais. Ó, o imóvel funciona bem a energia, funciona bem a água, mas as paredes estão sujas. Então, a questão do estado de conservação do imóvel é importante colocar ali. Olha, o imóvel tem portas com defeito, ou não, o imóvel acabou de receber portas novas. Essas questões do estado de conservação você vai abordar aí dentro da cláusula 3. Obviamente aí está um texto resumido, você vai adequar ele à sua necessidade aí real. Com relação às benfeitorias, o que é a benfeitoria? É normal você estar dentro de uma casa e precisar de ajustar ela.
E esses ajustes têm que ser negociados direto com o locador. Eu mesmo já passei muito por isso. Eu, morando numa casa de aluguel, teve que trocar o telhado dela. É caro, leva tempo, e tudo isso teve que ter a autorização do locador e uma negociação envolvendo. Então, quando há algum tipo de benfeitoria necessária, o inquilino tem que comunicar ao locador e entrar num acordo com ele a respeito disso. Igual eu já passei pelo fato também de ter problema com o telhado, o dono não aceitar que eu resolvesse, ele não resolveu o problema, e o melhor que eu pude fazer, cancelar o contrato, devolver o imóvel. Com relação a prazo, aqui a gente coloca quando o contrato se inicia, quantos meses ao todo, então 12 meses, 24 meses, 36 meses, quando vai iniciar o mês e quando vai terminar. Aqui tem essas barrinhas para você digitar aqui, ó, o dia e o mês e o ano, tá ok? E está claro aqui no texto que ao fim do prazo de locação a pessoa tem que devolver o imóvel livre e desocupado. Já está aqui no texto. Valor do aluguel. Todo contrato de aluguel ele começa com um valor determinado e ao longo do contrato, em geral de 12 em 12 meses, ele é reajustado. Aí esse reajuste pode ser negociado em prazo diferente? Pode, desde que seja combinado entre as partes. Se pôs no contrato, os dois aceitaram, assinou, está tudo certo, desde que não tenha nada abusivo. Como, por exemplo, aqui, ó, a gente mostra aqui, o valor do aluguel, você vai preencher aqui os dados da conta que a pessoa que vai receber este aluguel. O ponto é, por exemplo, multas e juros. O que seria abusivo, né? Bom, os juros, 1%, os juros 1% ao mês, a multa 2%. É mais ou menos isso. Acima disso já é um patamar abusivo. Qualquer coisa, sugestão, né? Ainda a gente vai chegar nessa aula, você pode pesquisar no Google ou o ChatGPT. E o reajuste é o conforme combinado também. Você pode usar o IGPM ou o IPCA, que são índices amplamente utilizados dentro do mercado imobiliário, porém, você também pode combinar um reajuste fixo. Eu também faço isso. Eu, em particular, prefiro reajustes fixos aí dentro do contrato, em especial, por exemplo, no mercado que eu estou, que é muito concorrido. É um mercado onde tem poucas residências e tem uma empresa de mineração com muita necessidade de imóveis. Resultado, um imóvel que hoje pode estar 2 mil, pode chegar alguém da mineração e oferecer 3 mil nele. E aí, você perde o imóvel. Então, nesse caso, o reajuste, vamos supor que está lá o reajuste organizado lá que no ano que vem é R$ 200, a pessoa fica mais amarrada, né? Então tem que ser conforme a realidade aí. Então a gente tem as três opções aí, o IGPM, o IPCA ou outro fator negociado entre as partes. Com relação aos encargos, os encargos em geral é de quem aluga a casa. Então o locatário ele é responsável pelo pagamento da água, da luz, do consumo de gás, do IPTU do imóvel, sim, é responsabilidade do locatário, quem aluga que paga o IPTU, das taxas municipais e condominiais, então está dentro de um condomínio, tem alguma taxa de limpeza urbana, por exemplo, de coleta de lixo, vai pagar o locatário. Seguros obrigatórios, então se dentro do contrato prevê, por exemplo, seguro de incêndio do imóvel, tem que pagar o seguro. E quaisquer tributos criados durante a vigência da locação, porque a gente mora num país em que não nos é surpresa que criem impostos, né? Estão numa corrida de criar impostos, vai que cria um novo. Então já está aí, até o que criar no futuro é responsabilidade do locatário. A cláusula 8 da utilização do imóvel. Aqui você pode colocar questões que regem como o dono do imóvel espera que seja zelado o imóvel, a forma que se cuida do imóvel. Então, por exemplo, pus aqui umas opções: zelar pela conservação geral do imóvel, reparar danos causados por si, seus dependentes, visitantes ou prestadores de serviço, não causar incômodos aos vizinhos. Às vezes você pode pôr aqui o horário, então é dentro de um condomínio, ó, a partir de tal horário não pode ter barulho, né? Então é aqui que você põe essa política aí de boa vizinhança. Não sublocar, isso é importante também, ceder ou transferir o presente contrato sem autorização do locador, porque pode acontecer de uma pessoa que não tem condições de alugar um imóvel, usar uma que tem condições de alugar ele para poder, tipo laranja de locação, mais ou menos isso. Então já está aí no contrato, você não pode sublocar. Outra coisa também, às vezes o cara sabe que tem alguém interessado no seu imóvel que pagaria 4 mil, mas você está anunciando por 2, ele aluga por 2 e tenta ganhar esses 2 mil nas suas costas. Aqui impede isso também, tá? Então é aqui que você vai abordar sobre a utilização do imóvel, lembrando que você pode expandir aqui os itens conforme a sua necessidade. Vistoria e entrega das chaves, a cláusula 9. O locador poderá vistoriar o imóvel mediante aviso prévio 24 horas antes. Você pode colocar aqui o tempo mínimo que você tem que avisar para poder entrar o imóvel que é seu. Então o imóvel é seu, ele está alugado. Você pode vistoriar ele, mas não é qualquer hora.
Nem a polícia pode entrar qualquer hora na casa de alguém. Então, meu amigo, você tem que ter ali algum critério. O contrato sugere que você avise um dia antes, mas o seu inquilino pode pedir um prazo maior ou você pode pedir um prazo menor. Ao término do contrato, né, o locatário deverá entregar o imóvel em boas condições, comprovantes do último pagamento de água, luz, IPTU e condomínio, isso é de praxe. Então, terminou o prazo de locação, tem que entregar as últimas guias pagas para provar que tanto ela como todas as anteriores estão pagas. Porque você pega lá uma guia de luz, você pegou a última, nela fala se as anteriores estão em aberto ou não. E é por ali que você se organiza e se direciona nesse dado aí de inadimplência ou não da pessoa com relação às suas contas de consumo. Bem como também coletar, cara, olha, não é fácil, viu? Coletar chaves e controles. As pessoas perdem, isso pode gerar transtornos. E, por exemplo, se perder, a pessoa tem que repor, né? Trocar a fechadura, cópias de todas as chaves e assim por diante. Então, se constatados danos, o locador poderá recusar a entrega das chaves até que tudo seja reparado. Que é igual isso aí, por exemplo, vai me entregar a casa, mas sem as chaves da casa? Vai lá fazer as cópias primeiro, troca as fechaduras e me devolve. Até lá o contrato está correndo. É mais ou menos por aí. Cláusula 10, a garantia. Tem várias garantias hoje, né? Muito comum o nosso mercado de imobiliário se desenvolveu através do fiador. Mas hoje a gente usa também o calção, às vezes é um aluguel, dois aluguéis. Esse valor é depositado na conta do dono do imóvel. Esse valor não deve ser gasto. Tá ok, dono do imóvel? Se você gastar esse valor aí, você vai ter que devolver ele mais tarde. E corrigido. Tem que devolver ele corrigido. E aí, como é que faz? O que eu sugiro é, pega esse dinheiro, aplica ele, lá daqui 1 ano, 2 anos, quando você tiver devolver o dinheiro, aí é óbvio, a pessoa só recebe o depósito calção se o imóvel estiver em boas condições. O imóvel está em boas condições, você devolve o depósito calção. Aí, meu amigo, você tem que devolver corrigido os juros do período. Ué. E aí, aquele dinheiro que rendeu na sua conta vai ser devolvido todo aí para o locador. Ainda alguns utilizam o fiador, tá aqui a forma de colocar os dados. Há também a forma de usar o seguro-fiança, o título de capitalização e bem como também outras formas. Pode alienar, às vezes, algum item, alguma coisa do tipo. Ainda eu espero fazer uma aula mais específica sobre essa questão da garantia locatícia, entrando com mais detalhes dentro do calção, em especial também sobre o seguro-fiança e o título de capitalização. Mas o nosso contrato já prevê esses moldais aqui de garantias. A cláusula 11 é a multa rescisória. O descumprimento contratual acarretará em multa equivalente a, aí você põe aqui, ó, 1, 2, 3 aluguéis é a multa do contrato. Porque uma coisa é encerrar o contrato porque ele acabou, outra coisa é encerrar o contrato porque ambas as partes desejam isso. Então, por exemplo, o inquilino não precisa mais da casa, mas o contrato ainda está vigente. Então ele entra em contato com o dono da casa e fala, olha, eu queria te entregar a casa mês que vem, tudo certo? Ah, tudo certo. Ah, não, tem que ser daqui 2 meses, então está combinado. Mas, se for algo fora do combinado, tanto do locatário, que o locatário quebra o contrato, bem como também o locador. Às vezes o cara está lá tranquilo, alugou a casa, está lá tranquilo, mas o dono do imóvel incomoda quem alugou o imóvel. Mas pode acontecer isso. Então tem que ter multas aí para arbitrar essas dificuldades dos dois lados. Então é especificado em aluguéis, você coloca aqui 1, 2, 3 aluguéis, conforme combinado entre as partes, a média é entre 1 e 2 aluguéis. Além de possíveis perdas e danos, caso houver também. Aí já tem que ser administrado isso na justiça. Se houver rescisão antecipada por iniciativa do locatário, será aplicada a multa proporcional ao período restante. Esse texto aqui também pode ser ajustado. Então, por exemplo, se você comunicar que o imóvel vai ser devolvido 30 dias antes, não tem multa. Se você comunicar 60 dias antes, não tem multa. O texto aqui diz o seguinte: se você comunicar que vai devolver o imóvel, nós vamos calcular os meses que faltam e aplicar a multa proporcional. Então, você contratou a casa por 12 meses, está me devolvendo ela após 10 meses, então tem 2 meses de utilização, aí o aluguel, a multa é um aluguel, é a fração de 2 sobre 12 que você vai pagar de multa. Então aqui pode ajustar isso também, tá certo? Com relação à desapropriação, que isso pode acontecer, meu amigo. O que seria isso? É quando o governo precisa de passar, por exemplo, uma estrada no meio daquele caminho ali, a sua casa está lá no meio do caminho, seja ela alugada ou não. Então o governo vai desapropriar aquele imóvel, tomar para si, te pagar uma indenização e tocar o projeto dele. E não tem nada que possa ser feito. Aí, nesse caso, vale a lei do interesse público. O interesse público é maior do que o do indivíduo e aí, desculpa,
foda-se o indivíduo, eles vão passar por cima. Então, em caso de desapropriação, a locação está automaticamente extinta, cabendo ao locatário buscar indenização perante o poder público, sem responsabilidade do locador. Ele não tem nada a ver com isso aqui. Obrigações complementares. O locatário deverá transferir as contas de consumo para o seu nome. Isso aqui é um ponto importante. É bom ter isso no contrato, é bom exigir isso. Porque, meu amigo, o cara travar uma conta de água, travar um padrão de luz ali, ou você vai ter que bancar o prejuízo para liberar isso, ou tem gente que não consegue resolver e até acaba perdendo a oportunidade de alugar o imóvel por um bom tempo, até que se sane o problema. O locatário responsabiliza-se por eventuais exigências dos órgãos públicos decorrentes de sua atividade. Então, por exemplo, o cara fez ali um consultório. O consultório, ou, por exemplo, um açougue, ele tem que atender condicionantes da Secretaria de Saúde ou o pessoal da Vigilância Sanitária. E aí, meu amigo, ele tem que estar ali no prego, atendendo todas essas exigências dos órgãos que são inerentes à sua atividade, para não causar nenhum dano ou ônus ao locador. E o locador também não responde por danos de força maior, como curto-circuito, eventos climáticos. Isso aqui também é interessante você pensar a respeito disso aqui. Tanto quem está alugando a casa, se você está alugando uma casa velha e lá já fala que ele não se responsabiliza por curto-circuito, fica atento. Às vezes é bom tirar isso do texto. É possível negociar o texto entre as partes, tanto quem aluga quanto quem está alugando, né? E outra parte também que aí é meio que padrão mesmo, ninguém tem como prever raios e coisas do tipo, a menos que a casa tenha ali, por exemplo, um sistema de proteção atmosférica, né? Mas isso é raro. Aí, se tiver, a pessoa pode pôr isso mais claro ainda no contrato, né? Pô, já te dei toda a proteção técnica, não tem como se me culpar por isso. Enfim, isso aqui é um item polêmico, tem que ser ajustado conforme a necessidade das partes, mas está aqui um texto de sugestão. O foro é o seguinte, para diminuir quaisquer conflitos, ou seja, se a coisa evoluir para um problema jurídico, você já determina o fórum, que eu já expliquei isso nos modelos de outros contratos. Se você não especifica que é o fórum da sua cidade que vai ser resolvido esses problemas, a pessoa, por exemplo, você alugou o imóvel para uma pessoa de outro estado. Essa pessoa ficou ali 6 meses no seu imóvel, te deu problema e voltou lá para o estado dela e ainda meteu um processo para você lá no estado dela. Você tem que ir lá se defender. Aí fica caro. Então, meu amigo, você tem que especificar em qual fórum vai ser realizado aí o ajuste desse problema, caso ele for levado para a justiça. E por fim, se tiver um corretor de imóveis intermediando o contrato, a última cláusula aqui é do corretor intermediador. Então, o que ocorre? A gente vai pôr aqui os dados do corretor, o nome completo, o CRECI dele, o telefone. E lembrando que esse contrato aqui é o seguinte, ele especifica a relação do corretor de intermediar e a participação dele em intermediar este contrato entre o locatário e o locador. Mas o corretor tem que ter com ele e o locador um outro contrato que é lá que vai ser especificada a comissão do corretor, se é 10%, por exemplo, do aluguel, quando e como ela vai ser paga, em qual conta vai ser paga. Você não vai tratar esses assuntos em pormenores dentro de um contrato de aluguel. O contrato de aluguel é do locador e do locatário e o foco aqui é o imóvel. Você é um intermediador. O seu assunto com o locador é entre vocês dois, é um assunto à parte. Por isso, a gente tem aqui um modelo de contrato de intermediação de imóveis, tanto para venda quanto para aluguel. E é lá que você vai ajustar isso, ok? E aí, por fim, a gente põe aqui o local e a data, as assinaturas do locador, do locatário 1 e 2 e do corretor. Se você intermediou, você deve também assinar o contrato, tá certo? É um contrato aí padrão, óbvio que você pode editar ele conforme as suas necessidades. A gente tem aqui 5 páginas de contrato e o modelo editável está na descrição do vídeo, disponível para download. Na próxima aula, podem ficar tranquilo, que a gente vai seguir aqui para a 16ª aula, para temas relacionados aqui à construção da sua atividade como corretor de imóveis. Em geral eu falo já qual é o tema, mas dessa vez eu vou deixar no suspense e te aguardo até a semana que vem.